Saudação fraternal a todos. E que a paz do nosso Mestre Jesus seja com cada um de nós hoje e sempre. Dando sequência ao estudo do livro Rumo Certo, um livro ditado pelo Espírito Emmanuel e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, veremos aqui agora a lição número 21 de título, Tentação e Virtude. Quando a criatura retém enorme fortuna, podendo claramente desmandar-se na avareza, aplicando-se tão só ao gozo pessoal, mas procura utilizá-la no progresso e no bem-estar dos semelhantes. Quando a pessoa dispõe de autoridade para manejar em seu exclusivo proveito a influência de que desfruta, mas, ao invés disso, busca empregá-la no auxílio dos outros. Quando um homem ofendido se vê com meios suficientes para vingar-se, pela forma que julgue mais razoável, e perdoa, de coração a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar. Quando alguém já fez por outrem todos os benefícios que se lhe faziam possíveis, recolhendo invariavelmente a incompreensão por resposta, e progride, amparando esse alguém na medida de seus recursos, sem exigência e sem queixa. Em verdade, semelhantes companheiros terão vencido as maiores tentações que lhes assediavam a vida. Todos nós, espíritos ainda em evolução e resgate, somos experimentados nos temas do caminho terrestre, em cuja vivência temos caído de outras vezes. Isso acontece porque, em muitas circunstâncias, as nossas provações assumem na escola humana a forma de testes indispensáveis. Há quem renasça ostentando atrações físicas para superar a inclinação para o desregramento. Há quem renasça portando um cérebro privilegiado para vencer a vaidade da inteligência. Há quem renasça retendo múltiplas titulações acadêmicas para subjugar a propensão para o abuso. Há quem renasça exercendo encargos difíceis em causas nobres da humanidade para extinguir o impulso de traição ou deslealdade. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior nas tendências inferiores nas quais já faliu em existências passadas, e apenas conseguiremos a vitória sobre nós mesmos quando repetirmos as operações do bem sobre o mal que nos procure, tantas vezes quantas sejam necessárias, mesmo além do débito pago ou da mancha extinta. Fácil, por isso, reconhecer que sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece. E assim será sempre, de vez que toda a inocência será levada, hoje, amanhã ou depois, ao cadinho da luta, a fim de que não permaneça na condição de flor improdutiva no vaso lindo, mas inútil, da ingenuidade. Lição de título: Tentação e Virtude. Mas o que é a virtude? O que seria a virtude? Interrogação. Virtude é conjunto de todas ou qualquer das boas qualidades morais.
Uma virtude é uma qualidade positiva moral. Você tem dentro de você alguma virtude ou algumas virtudes. Nós as temos, em menor ou maior quantidade. Então as virtudes estão dentro de nós e nós podemos potencializá-las ou podemos castrá-las. Não deixar a virtude se desenvolver. A escolha é sempre nós. E na mesma proporção que a virtude faz parte de quem nós somos, temos também nas nossas rotinas, nos nossos dias, a visita da tentação. Porque sim, somos tentados diariamente de vários modos diferentes. A tentação nos visita em múltiplos aspectos. Não só na conotação sexual. Somos tentados muitas vezes a devolver uma agressão. Somos tentados muitas vezes a ouvir o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Somos tentados muitas vezes a dar passagem à nossa vaidade, nossa arrogância, porque nós temos isso ainda dentro de nós. Somos homens e mulheres imperfeitos. E a tentação vai muito além da questão puramente sexual ou daquela coxinha. Quando a gente está com fome, ai que vontade de uma coxinha gordurosa e terrivelmente perigosa para a nossa barriga. A tentação vai muito além. Tanto o é que na oração que o nosso mestre nos ensinou, lá está a palavra tentação. Não nos deixe cair em tentação. Está no Pai Nosso. Está na oração que Jesus nos deixou. Não nos deixeis cair em tentação. Mas antes que alguém não me deixe cair em tentação, eu preciso não me deixar cair em tentação, na tentação. E como é que eu faço isso? Homem, conhece-te a ti mesmo. Apenas o autoconhecimento vai prover ao homem a capacidade dele interpretar uma armadilha, uma tentação, um perigo eminente. Se eu não me conheço, eu não vou conseguir identificar uma questão perigosa, tentadora na minha vida. Mas se eu me conheço, se eu faço uma autoanálise, o que eu penso, o que eu quero, qual é o meu comportamento, quais são meus pensamentos, que tipo de desejos eu tenho. Isso vai dando um raio-x quando eu medito sobre essas questões. Um raio-x de quem sou eu. E eu, a partir desse raio-x, vou compreender questões que, se eu não faço essa autoanálise, não compreenderei. Essa lição nos apresenta uma situação interessantíssima, que é a seguinte. Os 4 primeiros parágrafos, Emmanuel apresenta como será a Terra regenerada. Muito se fala na questão da mudança planetária, na transição planetária, no abandono do planeta de provas e expiações, para a chegada do planeta da categoria de planeta de regeneração. Muito se fala.
temos aqui nesses 4 primeiros capítulos como será o planeta do futuro. Como será, melhor dizendo, o comportamento do homem que irá habitar essa nova fase planetária. Aqui nós temos o que será. O homem, para habitar o planeta no futuro, deverá ter esse tipo de comportamento aqui colocado no primeiro, no segundo, no terceiro e no 4º capítulo desta lição, tentação e virtude. O homem do futuro, homem quer dizer raça, não é homem gênero. O homem do futuro, a sociedade do futuro, a humanidade do futuro, quando reter enorme fortuna, quando nós, lá na frente, daqui a 500, daqui a 1000 anos, tivermos em nossas mãos enorme fortuna, fortuna essa que poderemos usar apenas para nós, para os nossos prazeres, desejos, para as nossas tentações, não iremos optar por esse caminho, por essa questão, de atender aos nossos desejos, mas sim utilizaremos essa fortuna para o progresso e para o bem-estar de todos os nossos semelhantes. Parágrafo 1 diz isso. No futuro, a humanidade irá ter esse tipo de ação, esse tipo de comportamento. Aquele que tem muito dinheiro irá auxiliar o que tem menos dinheiro. Aquele que tem muito poder irá auxiliar aquele que não tem nenhum poder, que é o 2º parágrafo. Aquele que dispõe de autoridade para manejar em exclusivo proveito, então eu posso usar o meu poder, a minha autoridade apenas para atender aos meus desejos egóicos. Mas eu utilizo a autoridade, o poder, a influência da qual eu desfruto para empregá-la ao auxílio aos outros. É assim que nós deveremos nos comportar no futuro. E se quisermos antecipar, iniciemos já. Já. Ninguém perde nada por amparar financeiramente aquele que está desamparado. Ninguém perde nada por amparar aquele que está desamparado em questão de autoridade, de influência, de poder, seja em qual esfera for. Então, é fácil observar que existem 2 escolhas. Eu posso escolher atender apenas às minhas situações particulares, para depois atender apenas às questões particulares da minha família ou daqueles que me importam em primeira instância. Ou eu tenho uma segunda opção que é, claro, atender às minhas necessidades, mas também e, ao mesmo tempo, auxiliar as necessidades de todos os meus semelhantes. São 2 escolhas que eu posso optar a hora que eu quiser. Porque mesmo falando aqui no primeiro parágrafo de enorme fortuna, nós podemos também auxiliar não tendo uma enorme fortuna. Auxiliar dentro de nossas capacidades. Como, por exemplo, um pequeno auxílio monetário a quem está passando uma necessidade por conta de uma catástrofe natural, que é o caso do Rio Grande do Sul. E como outros casos já aconteceram, irão acontecer, porque o caso do Rio Grande do Sul não será o último que iremos observar. Outras situações calamitosas como esta virão, seja em território brasileiro ou não. Podemos auxiliar.
de alguma maneira. No terceiro capítulo, o ponto passa a ser a questão da ofensa. Quando o homem ofendido se vê com meios suficientes de vingar-se, fui ofendido. Não levo o desaforo para casa. Vou atrás dele. Quero vingança. Seja agora ou seja daqui 20 anos, eu quero vingança. E começo a trabalhar um plano para vingar-me dele, ou dela, ou deles, ou delas. O que eu ganho com isso? Intranquilidade, impaciência, dor, sofrimento, entre outras questões. Mas não, aqui ele diz, quando eu tenho a possibilidade, depois de uma ofensa, de uma agressão, de poder vingar-me, ir à desforra, devolver o que me agrediu, perdoa de coração a ofensa recebida, reconhecendo-se igualmente passível de errar. Com relação a esse terceiro capítulo, eu indico, aconselho a quem estiver assistindo este vídeo a buscar aqui no canal um outro vídeo, um outro estudo muito pequeno, curto, mas gigantesco, de título Você Não Perdoa? Que é uma história do Dr. Bezerra de Menezes, que vai de encontro a isso aqui. Eu preciso me reconhecer igualmente falível. Eu preciso me reconhecer também na posição de que eu posso agredir, ofender, na mesma proporção que o outro, porque nós, humanidade, somos imperfeitos. O ideal é não agredir, não ofender, mas, por vezes, acontece. Quando acontece comigo, de um lado ou de outro, ofendendo ou sendo ofendido, eu preciso trazer à minha memória, trazer à minha mente, o reconhecimento de que sou igualmente passível do erro. Se eu ofendi, peço desculpa. Foi mal. Errei e errei feio. Se fui ofendido, perdoe de coração. Simples. Porque o perdão vai liberar espaço dentro do coração, para que o coração ocupe esse espaço com outras questões, como, por exemplo, as virtudes. Nós, dentro de nós, escolhemos os espaços e esses espaços ocuparão o quê? O quê? O espaço dentro de mim vai ocupar uma boa virtude? Ou vai ocupar um mau pensamento, uma má intenção, um mau sentimento? Eu que escolho. E o quarto parágrafo, ele fala de servir. Se metade dos doentes, só metade, de quem está doente, seja uma doença crônica, seja uma doença leve, seja uma doença física, seja uma doença não física, se metade dessa população de enfermos servisse a alguém sem esperar nada, suas questões de enfermidade seriam minoradas, seriam diminuídas, quiçá extintas. Mas a maioria, e aí não só dos enfermos, mas também dos não enfermos, a maioria não serve a ninguém, mas exige ser servida. E é por isso
E exatamente por isso que nós encontramos a infelicidade reinando nos lares mundo afora. Quando alguém já fez por outro tudo o que era possível e recebe de volta, atenção agora, incompreensão por resposta, muitos casos acontecem desta maneira. Criei um filho, criei uma filha, auxiliei um pai, uma mãe, auxiliei um colega de trabalho, auxiliei um colega de estudo, enfim. Auxiliei, ajudei, servi, estive ali ao lado para qualquer situação. Fiz de tudo. Não medi esforços. E aquele para qual eu entreguei esta questão do auxílio me devolve em resposta de incompreensão. O que eu devo fazer? Me magoar? Eu devo cultivar a mágoa, o rancor dentro do meu coração? Dentro da minha alma, do meu espírito? Quem faz isso vai somatizar o rancor e a mágoa e vai desestruturar o seu sistema de defesa para, a partir dessa questão da somatização, dar origem a um câncer, a uma depressão, a uma síndrome disso ou daquilo. Porque está cultivando, cultivo. É a cultura do ódio, da mágoa, do rancor, do ressentimento. Alguém é feliz plantando ressentimento, mágoa, rancor, ódio? Imaginemos que o rancor é uma planta, uma flor. O ressentimento é uma planta, uma flor. E nós estamos observando uma grande fazenda no campo. E ali aquela fazenda tem o plantio do rancor, da mágoa, do ressentimento. É a cultura do ódio ali. Que tipo de imagem nós veríamos? Diz para mim. Flores belas, coloridas, perfumadas, plantas belas, exuberantes. Seria essa imagem, esse o cenário? Essa fazenda de mágoa? Essa cultura do ressentimento? Não. Claro que não. Nós veríamos um charco, um pântano, obscuro, fétido, onde ali apenas coisas ruins proliferariam. Então, quando alguém me devolve a incompreensão, sigo amparando esse alguém. Olha só, o homem do futuro fará isso. Se não faz hoje, vai fazer amanhã. Recebeu a incompreensão, não importa. Pega a incompreensão, amassa ela e joga fora. E continua a amparar esse mesmo que nos respondeu com a incompreensão. Olha que difícil. É por isso que Jesus disse: poucos passam pela porta estreita. A maioria prefere a porta larga. Porque a porta larga é contrária a essa atitude aqui. A porta larga é aquela que devolve ao outro a agressão, a incompreensão. Ah, você está me devolvendo? Tudo que eu fiz para você dessa maneira, quer saber? Para mim você morreu. Ó, não quero mais saber de você. Para mim você não existe mais.
Esse tipo de atitude é a porta larga. A porta estreita é: a incompreensão me visitou, eu continuo amparando quem me incompreende. Quem não aceita o amor, continua amparando. Sem queixa e sem exigência. Aí a porta que já é estreita fica mais estreita ainda. Porque eu continuo a amparar quem me agride, quem não reconhece tudo que eu fiz, que às vezes a gente faz querendo reconhecimento, né? Eu faço algo de maneira premeditada, pensada, eu quero ver o resultado. Então aí não vai adiantar. A porta estreita é essa, sem exigência, sem queixa, auxiliando aquele que não nos compreende. 4 parágrafos que nos indicam o homem do futuro. Se você já pratica exatamente o que esses 4 parágrafos aqui nos indicam, você já está com o seu lugar garantido aqui no nosso planeta, na fase de regeneração. Você já está. Se você não pratica, lhe aconselho, comece a praticar se você deseja ficar aqui. Comece a praticar. Agora, quem não pratica e não deseja praticar, esses vão colocar o bumbum numa cadeira, numa poltrona, numa navezinha e ó, adiós, hasta luego, hasta la vista. Vão para outro planeta. Cada um de nós, onde esteja, é examinado pela vida superior. Onde quer que eu esteja. Seja uma situação privilegiada, numa situação de dificuldade, seja com 12 anos, seja com 82 anos, seja eu da raça tal, ou de origem tal, ou da religião tal, estamos sendo examinados. Nossas tendências inferiores são testadas, porque nós já falimos lá atrás. Você já errou muito. Eu também. Então, novamente, nós somos colocados à prova, ao teste, para ver se a nossa falência do passado ela ainda sobrevive no presente. Ou se nós conseguiremos vencer e não falir. Operações do bem sobre o mal. É isso. Para finalizar. O bem precisa sobrepor-se sobre o mal. É a base. Fácil, por isso, reconhecer que sem o toque da tentação, essa aqui foi demais, né? O toque da tentação, perdão, não sensação, tentação, a virtude realmente não aparece. A virtude que eu trago dentro de mim, ela vai se manifestar quando? Então ela precisa ser provocada. Ela precisa ser instigada. Então vai lá uma provocação da tentação. Vamos ver se ele tem essa virtude mesmo. E pá! Aí a virtude não está lá. A tentação domina. Aí vem de novo uma questão lá e vai instigar o homem. Aí pá! E a virtude lá está. Então ela aparece. Sem o toque da tentação, a virtude realmente não aparece, fica adormecida. Então, bem-vinda a tentação. Bem-vinda a tentação. Porque através da tentação nós podemos demonstrar a nossa qualidade,
se de fato a gente consegue vencer ou não. Se a gente consegue de fato derrubar aquela barreira, aquela tentação e caminhar. Por quê? Toda a inocência será levada hoje, amanhã ou depois ao cadinho da luta, onde nós estamos. Cadinho da luta. A fim de que não permaneça na improdutividade do vaso lindo, mas inútil, na ingenuidade. Não sejamos ingênuos, sem ingenuidade. Estamos no cadinho da luta, somos tentados, mas eu preciso potencializar dentro de mim a virtude. Melhor dizendo, né? No plural. As virtudes. Potencialize as virtudes, porque quando a tentação chegar, e ela vai chegar, e com o toque da tentação, essa virtude que eu estou trabalhando dentro de mim, que eu cultivo dentro de mim, essa virtude vai ser um anteparo para que eu não caia, para que não haja a falência perante o teste, perante o exame, perante a prova. Não é um bicho de 7 cabeças, não é uma fórmula de física quântica. É 2 mais 2. A fórmula é 2 mais 2 dá 4. Então, cultivemos a virtude de maneira diária, rotineira. A cada hora do nosso dia, cultivemos as virtudes, para que elas nos sustentem quando a tentação chegar como uma tempestade. E ela vai chegar. Sigamos no rumo certo, porque desejamos acertar. Reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.